Patrocinado pelo Dimensional. A evolução do arte de Dragon Ball, do Oric Arten. Vambora. Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, deu vida a um estilo de desenho que já está completamente impregnado no nosso imaginário. Isso é 100% verdade. Eu acho que tem um estilo tão reconhecível que, tipo, qualquer coisa levemente inspirada pelo Toriyama, você sabe que é inspirada pelo Toriyama. É bem legal. Tendo um traço absurdamente reconhecido e que é replicado por muitos desenhistas que são fãs da obra. Vamos ver hoje como os desenhos do Akira mudaram durante a publicação do Dragon Ball, e lembrando que algumas coisas que eu falar aqui foi tirado de um dos artbooks da obra, onde o autor dá entrevistas falando sobre o seu processo de desenho. E outra coisa que é interessante também é que, tipo, Dragon Ball teve diversos estilos de arte diferentes. Não tô falando só na questão do próprio Toriyama mudando o traço dele. Como o anime também, teve vários traços diferentes. Tem o traço do início do... Tem o traço do clássico, tem o traço do início do Z, traço do final do Z, e aí o traço do Super, traço de GT. O traço de GT é lindo, inclusive. Traço de GT, tem vários traços diferentes. E ainda assim, todos é tipo, parece Dragon Ball. Tudo parece Dragon Ball, tá ligado? Todos os traços parecem traços de Dragon Ball. Então, yeah. Dito isto, bora pro vídeo. Logo no início de Dragon Ball, já dá pra perceber que a proposta do autor é fazer um estilo de desenho bem simples e estilizado, tanto em personagens como nos veículos. Eu gosto que... Cadê? Ah, mais atrás. Esse Goku parece um macaco. Ele tem uma cara de macaco aqui nesse pôster. Legal. É fazer um Maneiro. estilo de desenho bem simples e estilizado, tanto em personagens como nos veículos e cenários. As anatomias Elas Dragon Ball tão gostosinho de ver? É extremamente gostosinho de ver, sim. mesmo são bem exageradas e cômicas. A Bulma e o Yantia até têm um corpo. Dana, estou conversando com a minha amiga sobre o Goku ser um bom pai, melhor que o Vegeta. Só que o Goku, a maior parte do tempo dele adulto, ele tá morto. Eu não acho que ele é um pai melhor que o Vegeta, não. Tipo, se você for considerar Super, por exemplo, nem fudendo. Se você for considerar Z, consigo entender. Consigo entender sua visão. Mas é. Mais normalzinho. Mas outros personagens têm corpos muito Ele é, quando a gente vai pro Super, nem fudendo. No Z, tipo, no Dragon Ball normal, pode ser, consigo entender. mais deformados. Obviamente que de propósito e feito de uma forma bem carismática. Uma parte significativa deles puxa para uma estética mais chibi. O Goku mesmo no início da história tem Por que tá tremendo a tela? 14 anos e mesmo assim ele é anormalmente baixo para a idade dele. Muitos podem não A Lagoa Céu tá fraco, vou curar ele. Teve motivos. Houveram motivos. Foi um erro de paternidade em geral dele também naquele momento? Sim. Mas houveram motivos de porque o Goku fez aquilo. saber por só terem lido Dragon Ball, mas essa estética está enraizada no estilo artístico do autor. Inclusive, Akira Toriyama foi um dos principais responsáveis por popularizar o estilo de arte chibi no Japão, que é justamente esses desenhos com personagens cabeçudos e corpos pequenos. A gente tava vendo Limbus agora há pouco. Tecnicamente entra um pouquinho nessa vibe, não 100% chibi, mas um chibi mais assim mesmo. Esse gosto do autor E eu gosto, quando eu tava desenhando, tipo, no meu arco de desenho, eu me diverti muito desenhando Chibi. Chibi é divertidíssimo de desenhar. pela arte chibi fica muito mais clara em seus outros trabalhos, como Wonder Island, Dragon Boy Ele que criou essa coisa, porra, Toriyama, eu te respeitava. Mas a estética de Chibi é fofo. e Dr. Slump. De um modo geral, Já desenhei, é divertido. Eu acho que, tipo, o que me fez gostar mais é que é mais fácil, porque, tipo, você não precisa lidar tanto com proporções. Você precisa lidar. Mas não tanto assim. Essas proporções podem estar meio erradas pra como um ser humano parece geralmente, porque vai ficar legal ainda assim. podemos ver que o autor usava muito de linhas redondas no seu desenho. Inclusive, ele mesmo comenta que só desenhava usando esse tipo de linha mais arredondada. Mas essas não são escolhas aleatórias. Durante a publicação do Dragon Ball, nós vamos ver o desenho do autor se adequando à necessidade que a história precisa. Fica mais. Olha, a cabeça do Vegeta fica um ovo depois. Naquele momento, e o tipo de formato geométrico que o personagem Eric, você tá com Parkinson? O fato de usar linha arredondada faz tudo ser tão amigável aos olhos? Sim. Sim, bastante, bastante. Acho que é a parte do motivo pelo qual ler Dragon Ball é tão gostoso. Tipo, designs redondos ajudam nisso. aparenta ter ajuda nisso. Existe toda uma ciência por trás disso chamada psicologia das formas, que estuda a
Fofo perigoso. maneira como as pessoas reagem a cada tipo de formato geométrico. Esse aqui também é fofo, entretanto. Eu acho ele fofinho também. Os espinhos deixam edge, mas tipo, só a carinha aqui, por exemplo, já é fofa. E desenhistas usam muito disso nas suas criações para passar aquilo que eles querem nos personagens. Por exemplo, personagens cujo desenho é feito com formatos mais retangulares e quadrados nos passam uma impressão de força, coragem Shed. e rigidez, enquanto formatos mais arredondados e orgânicos passam uma impressão mais gentil e fofa. Então, essas formas arredondadas O Guts é fofo? Eu concordo. O Guts é bem fofo. que o autor Mas a ideia do Guts, pelo menos, é tipo, você olha pra ele, ele é Ed, Badass, mas aí você conhece um pouco mais dele como pessoa e ele é fofo. usava no início de Dragon Ball se encaixava melhor com a obra, pois ela era bem leve e Ele é engraçada. uma tsundere. E conforme as coisas vão ficando mais sérias nos arcos seguintes, o É, esse é o traço que eu tô mais acostumado. Porque eu tentava copiar bastante o traço do Toriyama. E é isso mesmo, tipo, linha aqui, aí uma linha que vai pro queixo, que aí vai pra cá, que aí sobe. É a base de como eu tava desenhando rostos quando eu tava desenhando. autor vai deixando o desenho mais quadrado. Sim. Inclusive, ele comenta que recebeu algumas Vegetatrópolis uns 50. reclamações de fãs que tinham preferência pelo estilo de linha mais arredondado, mas curiosamente isso fez ele querer desenhar os personagens ainda mais quadrados. Mas uma coisa que mudou consideravelmente foi a forma como o autor aplica a colorização. Prefiro o quadrado? Eu também, mas é porque eu prefiro o Dragon Ball pós-clássico do que no clássico. Mas A pintura na fase clássica era feita de uma forma bem simples, porém conforme o tempo avança, vemos sombras começaram a existir. que o estilo de pintura dele fica mais próximo do cel shading que vemos em animes. Esse novo estilo que ele adotou é caracterizado por uma Eu prefiro do clássico e a vibes. Os dois são bons. pintura bem chapada, sem nenhum tipo de degradê na variação de cor, mas conseguimos ver um cuidado grande do Toriyama em usar uma quantidade de cores maior que o comum. Muitas vezes ele vai usar de 3 até 4 cores sendo aplicadas em uma mesma superfície, e ele aposta muito no uso de brilho ou destaque, que são áreas do desenho Eu prefiro a arte atual de One Piece. Vamos com calma. que não são pintadas ou são pintadas de branco para simbolizar uma área com grande concentração de luz. Também podemos ver que muitas das escolhas de desenho de Toriyama no decorrer da obra foram feitas simplesmente para poupar tempo. Podemos ver isso Porque seu óculos tá esquisito, cara. claramente sendo aplicado em duas situações, que são na concepção do cabelo do Super Saiyajin e no trabalho que ele faz ao desenhar coisas mecânicas. Vamos abordar cada um separadamente. Já é bem conhecida a A ponto de curiosidade, atualmente os três status de Pokémon seguem essa lógica. Um vai ser um círculo, um outro triângulo e outro quadrado. Peraí. Calma aí. Tipo um círculo, um quadrado e tipo um triângulo? Esse aqui também é um círculo. Ele é um sol, ele é um Lembrei fofo. do Livepix que mandei que foi pulado dia 2602 do Dismilin Snowman e Enderman e Deren. Queria trocar já que percebi que tu pulou de fato, pensei que era piada. 13 para 24, Raiman. Como é que é o negócio? Smiling Snowman e Enderman. Ah, tá, é. Porque era bagulho de. Eu não lembro disso, na verdade. Mas Rayman. Pra todas as músicas de Rayman? Ok, tá bom, deixa eu salvar aqui. Tá tudo redondo pra mim, sim. Eu tinha pulado? Calma aí. 26 do 2. Eu acho que o de. Eu acho que o de. The Smiling Snowman. Calma aí. Deixa eu ver isso aqui. Esqueci de salvar, talvez? Acho que esqueci de salvar. Perdão. Acho que eu esqueci de salvar. Perdão, I am Steve. Acho que um era de. Um era de Minecraft, eu tinha pedido pra não, se eu não me engano, né? Enfim. Continuemos.
história de que Toriyama escolheu essa cor de cabelo pro Super Saiyajin simplesmente para economizar tempo no desenho e não ter que ficar pintando o cabelo de preto. E isso reforça o fato de que muitas vezes as escolhas artísticas em um desenho são feitas para resolver um problema. Também podemos ver algo parecido sendo aplicado no incrível trabalho que o autor faz ao desenhar coisas mecânicas. Ele desenha as máquinas de forma a se encaixar no seu estilo de desenho mais deformado. Segundo ele, desenhar tais máquinas de forma realisticamente correta levaria a uma quantidade de tempo gigantesca, mas E ficaria menos legal, sim. Fusquinha. se você não desenhar com precisão, vai parecer que algo está errado. Por isso que ele escolhe desenhar as coisas de forma levemente deformada, já que nesse estilo é mais aceitável as coisas não estarem 100% fiéis à realidade. E além Adoro máquina de Dragon Ball? Sim, é tudo tão estilosinho. disso, considerando que o seu estilo de desenho é mais estilizado, seria estranho ele desenhar essas máquinas de uma forma muito realista. Mas mesmo nesse estilo de desenho mais deformado dele, a quantidade de detalhes que ele coloca nessas peças de É, às vezes até um pouco demais, mas é maneiro pra caralho. máquinas é algo impressionante. Se fosse uma mera questão de economia de tempo, ele não se daria todo esse trabalho. Dá pra ver que ele tem muito gosto por essa questão do maquinário. Pra mim, Dragon Ball é um mangá que teve uma boa consistência na forma como o autor desenhou ele, principalmente depois da saga Frieza. Eu só acho que o desenho dele teve uma leve caída ali na saga Buu. Não sei se eu concordo 100%. Opa, não sei se eu concordo 100%. Pra mim é bonito do início ao fim, mas... Ali na saga Buu, principalmente pelo fato do cara tá só o pó da rabiola Não sei. de tantos anos desenhando sem parar, né? Então é totalmente Mas tem isso também, né? Todos os anos desenhando sem parar, tem que começar a ter uma pausa em mangá, gente, pelo amor de Deus. compreensível. Mas falando de forma geral, a arte dele é bem consistente, sem mudanças bruscas, diferente de Soul Eater, por exemplo, aonde o autor Mas o Eric não falou isso, Danael. Como assim? Ele falou que tem uma quedinha. mudou muito a forma como ele desenhava, a ponto de parecer uma pessoa totalmente diferente desenhando, provavelmente porque além do Soul Eater ser mensal, Vamos concordar, considerar que os autores ao fim de cada arco seria uma boa. Concordo. o autor ainda tinha muito o que melhorar no desenho dele. A fase final de Dragon Ball coincidiu com o lançamento do jogo Chrono Trigger, que o Akira Toriyama fez parte, criando o famoso time dos sonhos, com o criador do Final Fantasy A Silvia tem muito carismático também? É mesmo. e o criador do Dragon Quest. E a arte de Akira Toriyama nesse jogo está impecável. E É irado, até porque pra Chrono Trigger ele começou a fazer mais máquinas, né? Mas a máquinas no estilo dele. Então é maneiríssimo. bem parecida com o que a gente viu em Dragon Ball, obviamente. Se você não jogou esse jogo ainda, dá uma chance pra ele, pois é um dos melhores de RPGs que já foram inventados. Do final de 2002 a 2004, quando o mangá de Dragon Ball já havia se encerrado há um bom tempo, o autor redesenhou as capas do mangá para edição de Kanzenban, que inclusive é a edição que está sendo relançada aqui no Brasil em capa dura, muito bonitona, links dela na descrição. E Eu gosto dessas capas, elas são legais, elas são bonitas. você consegue ver uma mudança palpável na No forma estilo, sim, no visual. como ele desenha. Ele deixa de fazer aquele estilo de pintura mais chapada e começa a fazer uma Dragon Ball, Dragon Quest, Blue Dragon. Acho que o Toriyama gosta de algo. Gosta. Concordo. coloração com uma transição mais suave entre as sombras, sendo uma espécie de degradê, que inclusive é o mesmo estilo de pintura que ele vai adotar em Dragon Quest. Dá pra ver que ele consegue passar uma sensação maior de profundidade e de tridimensionalidade com esse tipo de pintura. Também se nota que o Toriyama Quem após mangaka só publicar em semanal ou mensal, levanta a mão. E tem a questão também de que, tipo, mensal é melhor pra indústria em geral. Tipo, não totalmente. É meio complexo. Eu acho que bissemanal, tipo, bimensal, 2 vezes por semana, bissemanal. 2 vezes por. 2 vezes em um mês. 2 vezes em um mês. Eu acho que é legal, tá ligado? Eu acho que é o melhor meio termo ali. Porque o mangá lançar semanalmente é o que mantém o hype dele. E com o hype, a relevância. Lançando mensalmente, você perde um pouco do hype. Eu sei disso porque eu sou muito dos quadrinhos. E quadrinhos foi mensal durante muito tempo. E por ser mensal não pegava tanto. Enquanto isso, eu sempre uso o argumento. As HQ de Injustice explodiram por vários motivos. Um dos principais é que ela era semanal. Então isso ajudava bastante. Mas ser semanal
tem os 400 milhões de problemas que nós conhecemos, o principal sendo é difícil você fazer a sua história e a sua arte serem consistentes. Se você lança alguma coisa toda semana, vai ter muita... Não é só questão de, tipo, é difícil você desenhar o bagulho inteiro pra terminar e blá blá. Também entra muito a questão de... você tem que pensar no ritmo da obra. Se você não tem tempo de pensar no ritmo, é meio merda. Então, acho que, tipo, 2 vezes no mês é o melhor. Eu acho que bissemanal é melhor, porque daí você não esquece o que estava acontecendo, mas também deixa as pessoas descansar. Sim, exatamente. Começou a resgatar um pouco do estilo Acho que só o Absolute Batman conseguiu continuar com o hype geral? Sim. O Absolute Batman conseguiu continuar o hype, mas assim, bem menos do que antes. Porque, tipo, ao mesmo tempo que a história, tipo, vai avançando, ela não pega muito de um mês pro outro. Você lê 5 minutos uma edição de Batman e você, nossa, mal posso esperar pra mês que vem. Tá ligado? de arte do início de Dragon Ball e das suas outras obras, com linhas do desenho ficando mais redondas e orgânicas. Dá pra perceber isso bem nessa imagem de comparação do Freeza. E essa só deu pra casa do caralho, exemplo, o autor de ir pro hospital? Sim. Tipo, eu só tava falando da ideia da obra, mas em questão do próprio autor, do próprio mangaka, obviamente, deixa ser semanal. Até mensal eu acho que é melhor pra galera descansar, porque puta que pariu, desenhar tanto assim de uma vez só é uma merda. Impossível, fode tudo, fode absolutamente tudo. Mas ser bissemanal é uma boa. 2 vezes no mês é uma boa. Eu até sou a favor, não ironicamente, eu defendo isso pra HQ pelo menos há muito tempo. Como a HQ tem o rolê de que o escritor e o artista muitas vezes não são a mesma pessoa, então quem escreve não é quem desenha, eu já defendi de, tipo, fazer rotação dos artistas, para que os artistas possam descansar por um tempo e o escritor que fica focado na hora de escrever a história inteira e tudo mais. Eu advoguei isso sempre pra HQ e eu até advogo isso pra mangá, mas é que a cultura de mangá é muito diferente. O mangaka tem que escrever e desenhar. Eu não acho que é necessário, mas foda-se. As linhas do desenho novo sendo bem mais suaves. Quando a gente pega as artes que o autor faz de Dragon Ball, entre aspas, mais recentes, que se você ver é mais ou menos a partir ali de 2009, Alguém bane o bot! 2013, elas acabaram gerando um certo ruído. Eu lembro que a galera não gostou muito disso. Elas são diferentes, mas eu sempre achei que a ideia era sempre diferente mesmo. Entre os fãs, com alguns alegando O Fujimoto parece mais escrever do que desenhar agora, a mesma coisa com o Homem Hunter x Hunter. O Homem Hunter x Hunter. Esqueci o nome dele. que o autor Mas quando o mangaka decide fazer light novel, você acha ruim. Eu não tenho problema com ele fazer light novel. desaprendeu a desenhar. Bom, quando a gente olha para essas artes, Togashi, obrigado. É porque ainda assim o estilo de tipo mídia de uma light novel pra um livro de uma light novel pra um mangá é diferente. Um escritor de quadrinho, tipo, ainda tá escrevendo quadrinho. Ele escreveu um livro é outra vibe, é outra coisa. a gente percebe que elas estão em um estilo artístico bem diferente. Fizeram isso com o segundo quadrinho da Hit Girl, se me lembro. Eram 3 edições com o artista e depois deu próximo, que o escritor seguia. Eu sou a favor disso. Tipo, rotaciona. Tipo, por 2 edições um artista faz, por outras 2 edições o outro artista faz. É melhor assim, por mim. Não era bom, mas é porque Kick-Ass já deu o que dá, isso é verdade. Do que o pessoal tá acostumado. Mesmo quando a gente compara com o Dragon Ball clássico, os personagens não eram tão magros como estão nesses desenhos específicos aí, né? Futuramente eu vou estar gravando um vídeo específico Esse Goku tá engraçado, Dou. Esse Goku tá meio funny. para falar dessas artes mais, entre aspas, recentes do Akira de uma forma mais aprofundada. Mas já adiantando aqui, ele não desaprendeu a desenhar, pessoal. Obviamente não desaprendeu a desenhar. Você tem sim umas artes que o autor postou de Dragon Ball que não estão muito bem trabalhadas, mas se você pegar essa mais Meu mano é um armário, pô! Piccolo armário, foda-se! recente que ele desenhou do Piccolo pro filme do Dragon Ball, a arte tá muito boa. Ele tá muito armário! E quando você olha o trampo dele em Dragon Quest 11, Sim, realmente. que é de 2017, dá pra ver que o Fala dele! desenho do cara ainda é tecnicamente muito bom. Agora coloca aí nos comentários qual a sua fase preferida do traço do Akira Toriyama. Cell. Saga Cell. E pra finalizar, eu gostaria de fazer um agradecimento ao Z, é que no Z ele mudou pelo menos um pouquinho, mas eu acho que Cell é o melhor. No Cell é o que eu concordo. Cell pra mim é quando a arte dele tá no pico.
Provavelmente. Os membros do canal, em especial ao Matheus Regis, Caio881 e Caeiro Artist, por ter sido os últimos a se tornar membro no canal. Valeu pelo voto de confiança e obrigado a todos os outros membros que têm me dado Acho que mais pelo Blue? Eu gosto de Blue também. suporte. Vocês não fazem ideia quanto esse apoio de vocês me ajuda. Basicamente era isso que eu queria falar. Se curtiu, deixa um like. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. A arte escrita pra mim ainda fica em Saiyajin e Frieza. Pra mim, aqueles dois são tipo o ápice, não do Toriyama, de Battle Shonen. Eu ainda defendo que aquelas duas são as melhores sagas de Battle Shonen de todos os tempos. Foda-se, pau no cu de todo mundo. Ótimo vídeo, eu amo Dragon Ball. Dragon Ball é pica e a arte do Toriyama é muito boa. Eu acho que a arte do Toriyama é uma das melhores pra, tipo, te convencer a desenhar. Porque, tipo, quando eu tava tentando desenhar, o que eu tava fazendo mais que qualquer outra coisa era Gokus. Eu fiz muito Goku. Mas já cadê minhas 3 horas do dano falando que Dragon Ball é pique? Eu já faço muito.